Bom dia, igreja. Paz no Senhor. Ohayou gozaimasu. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer uma oração. Deus, nós estamos aqui, ó Pai, com os nossos corações quebrantados, com os nossos ouvidos atentos, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, trabalha no meio da Tua igreja. Trabalha, Senhor, através de mim, para que a Tua verdade e a Tua palavra, Senhor, seja transmitida para a Sua igreja. Deus, cuida, Senhor, do coração de cada um. Tira qualquer pensamento que esteja desviando, Senhor, dos Teus caminhos, desviando, ó Pai, da Tua palavra. Que nós possamos nesta manhã estar 100% focados em Ti. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa passagem que eu estarei expondo esta manhã, ela está na segunda carta de João, e é uma das cartas mais curtas do Novo Testamento. É praticamente um bilhete, se comparar com as outras cartas. Eu pedi uma ajuda para o pastor Shinobu, só para eu fazer uma introdução em japonês. Então, só para elas entenderem em qual passagem que a gente vai estar lendo, né? Então, eu vou falar em japonês. Kyou no meseji wa Yohane dai ni no tegami no isetsu kara 13 setsu made desu. Precisava de ajuda de um tradutor, né? A mensagem não vai ser bilíngue, graças a Deus, glória a Deus por isso. Senão eu não ia entender nem o português, muito menos o japonês, né? Mas vamos à leitura da palavra. Então, 2 João 1 a 13, a versão que eu estarei lendo é NVI. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós, e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade, em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês também já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que escrever a vocês, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita enviam saudações. A passagem dessa manhã, como o próprio livro já diz, ela foi escrita por João. Não João Batista, o João apóstolo. E ele escreveu essa carta principalmente para que as pessoas que estivessem recebendo essa carta estivessem entendendo a importância de permanecer na doutrina de Cristo. A importância de estar alerta contra falsos mestres. E
é uma carta que reforça isso, reforça a necessidade de entendermos a verdade. Obrigado. De entendermos a verdade e o amor. E eu estava compartilhando com a minha esposa, foi algo semelhante que o pastor Luiz Elias pregou na semana passada, né? De pregar a palavra, de estar na verdade. Então, eu entendi que realmente essa palavra de hoje é uma palavra que foi escolhida por Deus para cada um de nós, assim como foi escolhida por Deus para mim. Então é uma carta que nós temos que entender que é para hoje, é para cada um de nós. Durante o louvor, enquanto o Quinho estava dirigindo essa música Grandes Coisas, eu fiquei imaginando se quando João escreveu essa carta inspirada por Deus, há praticamente 2000 anos atrás, se ele imaginava essas grandes coisas que estão acontecendo hoje. Se ele imaginava que essa carta um dia, 2000 anos depois, iria chegar no Brasil, numa igreja de origem japonesa, aqui na zona sul de São Paulo, no Bosque da Saúde. Com certeza ele não imaginava essas grandes coisas. E com certeza nós não imaginamos grandes coisas que Deus ainda está por fazer, por meio de nós. Por isso que nós temos que estar sempre firmes, entendendo a palavra de Deus e transmitindo ela. Então essa introdução a este livro de 2 João, nos 3 primeiros versos, eu vou pedir para projetar os 3 primeiros. O João aqui, ele é o presbítero, e ele escreve a senhora eleita. É importante entender que, quando eu comecei a ler essa passagem, eu pensei, nossa, mas ele escreveu essa carta para uma senhora. E eu comecei a pensar, que senhora é essa? E quem são esses filhos? Ele não cita nomes, né? Mas para ele escrever uma carta para uma senhora deve ser muito importante. E comecei a estudar e pesquisar quem que é essa senhora. Eu descobri que essa senhora não tinha nome, e essa senhora não era uma senhora. Os estudiosos dizem que essa senhora, na verdade, era a igreja. Era a igreja de Cristo. E os filhos são os membros da igreja. Então é uma carta destinada a todos nós, à igreja e aos filhos. E é interessante vocês verem que nesses 3 versículos iniciais, tem uma palavra que aparece 4 vezes. É a palavra verdade. A todos que conhecem a verdade, por causa da verdade, verdade e amor, a senhora eleita que eu amo na verdade. João, ele dá uma ênfase nesse início, essa carta, a palavra verdade. Por quê? Porque naquela época começaram a surgir muitos ensinamentos falsos. Então era de suma importância que os cristãos conhecessem a verdade. Era muito importante. Imaginem um cristianismo nascendo no meio de um povo que tinha uma outra cultura, tinha uma outra religião, tinha um outro entendimento. Esse era o grande desafio do cristianismo no primeiro século. Era trazer a verdade. É trazer aquilo que estava na palavra de Deus. E verdade aqui no dicionário fala assim, verdade
é propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. Verdade é um fato ou um evento real. Deus é uma verdade absoluta. Deus é uma verdade absoluta para todos nós. Deus é uma verdade absoluta até para quem não é cristão. Eles entendem que Deus existe, que existe um Deus. Eles entendem que algo maior criou. Algo maior nos criou. Deus é uma verdade absoluta. E no Evangelho, em várias passagens nós encontramos definições do que é verdade. E definições do que é verdade que têm que estar enraizadas em nossos corações. Em João 14:6, diz que a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é a verdade bíblica. Jesus é a verdade que nós temos que crer e estar no nosso coração. Mas tem uma outra verdade também que aparece na Bíblia, que é a própria Bíblia. João 17:17 diz que a palavra de Deus é verdade. Então Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E tem mais uma outra verdade. João 14:16 diz que o Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade. Então o Espírito Santo, que habita dentro dos nossos corações, também é o Espírito da verdade. São essas três verdades que nós temos que compreender, que nós temos que entender, que nós temos que firmar em nossas vidas. A verdade em Cristo, verdade na palavra de Deus, e a verdade através do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos capacita a entendermos toda a palavra de Deus. Então a verdade ela tem que estar enraizada em nós. No versículo 2 ele fala, a verdade que permanece em nós. Então, João enfatiza, essa verdade ela tem que permanecer em vocês. Nós temos que ser um solo fértil para a verdade de Deus, para a palavra de Deus. Porque se essa verdade ela não permanecer e não ficar conosco para sempre, muito provavelmente, nós iremos nos desviar em algum momento. Nós iremos nos afastar. Porque o mundo ele está cheio de distrações. Ele está repleto de mentiras. Ele está repleto de tentações. E se essa verdade ela não está enraizada em nossos corações, um dia ela pode sumir. Um dia ela pode ser esquecida. Um dia ela pode ser coberta pelas coisas do mundo. Eu conheço muita gente que já frequentou a igreja, que já caminhou junto e que se desviou. Eu já testemunhei aqui, eu já fui parte de uma dessas pessoas. Porque faltou verdade na minha vida. Faltou estar enraizado. Faltou estar lá no fundo. Nós temos que entender a verdade, nós temos que estudar a verdade. Nós temos que compreender que Deus quer que nós estudemos a palavra dEle. Agora eu vou abrir um parênteses, fazer uma propaganda rapidinho. Semana que vem, uma forma de estudar a verdade é você se matricular aí no curso, no Bosque Ensino. Então, além das pregações, além do louvor, vocês vão estudar a palavra. Começa semana que vem, depois do culto, 10h45 até 11h45. Então, quem ainda não se inscreveu, tem o link no grupo de WhatsApp. É uma oportunidade boa de você aprender mais sobre a verdade de Deus. Porque
somente o que você ouve aqui não é suficiente, né? Nós temos que ter uma base melhor. Não somente o que você ouve 1 hora no domingo, né? Então, procure se empenhar, se matricule no Bosque Ensino. É uma oportunidade muito boa. Esse curso, ele não é patrocinado por nenhuma camiseta Tech T-shirt, né, da Insider, não é esse patrocínio. O curso ele é patrocinado assim por uma coisa muito melhor, né? É por Deus. E a camiseta de Deus, ela dura 40 anos do deserto sem se descascar, amém? Então, muito melhor que a Insider. Então, fecha parênteses, voltando à mensagem. Permaneçam na verdade, né? A nossa espiritualidade, ela é baseada na palavra de Deus. Então, se nós queremos ter uma vida espiritual vibrante, nós precisamos do conhecimento de Deus. Precisamos estar fundamentados na sua palavra e na sua verdade. Então, essa primeira parte, João destaca essa questão de verdade. Permaneça na verdade, continue na verdade. E logo em seguida, no verso 4, ele fala assim: ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estavam andando na verdade, mais uma vez ele fala, conforme o mandamento que recebemos do Pai. João, ele agora, escrevendo essa carta, né, muito provavelmente ele encontrou membros dessa igreja em algum local e conversou com essas pessoas, né? E conversando com esses membros, ele descobriu que essas pessoas estavam na verdade, caminhando na verdade. E eu fico imaginando, assim, como é bom para um pastor. Até estava conversando com o pastor Luiz no café, ouvindo ele conversando sobre pessoas, né, com quem ele já pastoreou. Como deve ser feliz para alguém, ou principalmente para um pastor, ver que a sua ovelha, mesmo estando distante em outra igreja, está caminhando na verdade. Né? Então, é essa alegria que João traz. Né? Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Vocês estão caminhando na verdade. Os jovens dizem, isso é muito mídia. Eu não sei o que é, mas eu ouço eles falando, isso é muito mídia. Deve ser muito legal, né? Muito, né? Então, para os jovens, João está falando, isso é muito mídia que vocês estão andando na verdade. É muito bom ver isso no meio de vocês. Então, e o mais importante, que essa alegria, esse amor que João sente, né, quando ele reencontra essas pessoas, não é porque existe uma simpatia entre ele e o membro, mas é porque João entende que eles estão fundamentados na verdade, na palavra de Deus. Então, para João isso traz alegria. Eu vejo que você está fundamentado na palavra de Deus. Eu vejo que existe um amor dentro de você pela palavra, pelo próximo. Então João começa a fazer essa conexão entre verdade e amor. Esse link. E nos próximos versículos ele fala: e agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, João ele relembra, né, a própria passagem que ele teve com Cristo, e que ele escreveu no próprio evangelho dele, em João 13:34. Um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu também amei vocês. Vocês devem amar uns aos outros. Então, o amor é um mandamento. E ele fala: este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor, ele diz no verso 5. E por que ele começa a conectar a verdade com o amor? Por que o amor depende da verdade? Porque
o amor sem a verdade, ele pode se tornar um amor distorcido. Ele pode se tornar um amor sem a verdade de Deus, sem a obediência a Deus. Então, se pregarmos o amor sem a verdade, cairemos em erro. Hoje, quantas notícias vocês ouvem de crime passional? De pessoas que vão lá e falam, eu matei por amor. Ou se mataram porque perderam o amor. Às vezes não é nem só amor a alguém, amor ao dinheiro, idolatria ao dinheiro, idolatria à carreira. Se nós não entendemos que o amor depende da verdade de Deus, nosso amor ele vai ser distorcido. A pessoa pode virar e falar, não, mas eu amava ela, ela me deixou, eu matei por amor. Que amor é esse? Se no mandamento diz, não matarás. A pessoa se matou porque ela não passou no vestibular e isso era muito importante para ela. Que amor é esse que ela coloca um outro ídolo na frente de Deus? Por isso que João fala, o amor tem que caminhar com a verdade. O amor é este, que andemos em obediência. Cada vez que você continua obedecendo a palavra de Deus, você vai entender mais o que é amor. E você vai amar ao próximo de uma forma correta. Às vezes nós achamos que o mandamento de Deus é algo assim, para nos controlar, mas não. Os mandamentos de Deus, eles são manifestações de amor de Deus por cada um de nós. Para nos moldar. Para fazer a gente entender o que é o verdadeiro amor. Às vezes a gente fala, nós temos que seguir as regras. Se nós vivermos em um mundo sem regras, agora estou falando no mundo fora da igreja. Se nós vivermos em um mundo sem regras, como seria o nosso mundo? Seria um caos. E se vocês forem analisar a base do direito que nós temos, das leis, muita coisa saiu do ensinamento bíblico. Muita coisa. O respeito, o amor ao próximo, o cuidado. Então nós temos que entender que a origem desse amor verdadeiro vem da obediência à palavra de Deus. E João era conhecido, como o apóstolo do amor, Então, para ele, amor e verdade realmente tem que caminhar junto, O amor, a palavra de Deus. Por isso que fala, permaneçam na verdade e andem em amor. Permaneçam na verdade e andem em amor. E João continua essa carta à igreja. Agora, no verso 7, ele entra para uma exortação. Ele ficou sabendo, conversou com essas pessoas, Não, e aí, como é que está? Não, a igreja está muito boa, a gente caminha na verdade, a gente anda em amor. Eu imagino que a pessoa deve ter falado, só que então, João, tem umas pessoas lá que saíram da igreja, começaram a trazer outros ensinamentos que estão meio estranhos. Então João escreve na carta, de fato muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador, o anticristo. Na época, como eu comentei no início, na igreja primitiva, tinham muitas heresias. E elas precisavam ser combatidas. Algumas heresias nós podemos ver nos livros, nas epístolas que Paulo escreveu.
Por exemplo, aos Romanos e aos Gálatas, Paulo refutou muito a questão das práticas judaizantes, né, que eles tentavam misturar essas práticas judaicas com Cristo. Eles vinculavam a salvação a uma religiosidade judaica. Então Paulo, já nesses livros, ele já combatia. Em Colossenses ele também fala sobre grupos que ensinavam a negação da encarnação de Cristo. E é justamente isso que João fala. É justamente esse problema que essa igreja está passando, né? Pessoas que um dia professavam a mesma fé e o mesmo ensinamento, saíram dessa igreja e começaram a fazer missões, né, muitos enganadores. Então começaram a espalhar essas heresias. Então João fala, tomem cuidado, tem muito enganador. E gente que era de dentro da igreja. Então João combate esse falso mestre. O que ele fala? Que não confessar que Jesus Cristo veio em corpo é heresia, é um desvio doutrinário. Então é importante nós, como igreja, nós reconhecermos isso. Reconhecer que Cristo veio em corpo, que Deus veio em forma humana, é tão importante quanto nós entendemos o sacrifício dele na cruz e a ressurreição. Em algumas passagens nós encontramos comprovações através da palavra de Deus que é a verdade, que Cristo veio em corpo. Paulo, em sua carta para Timóteo, 1 Timóteo 3,16, se puder projetar, por favor, 1 Timóteo 3,16, ele fala que Deus foi manifestado em corpo. 1 Timóteo 3,16. Isso, não há dúvida de que é um grande mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Deus foi manifestado em corpo. João capítulo 1, verso 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aquele que é a palavra, Deus, desde o início, tornou-se carne e manifestou entre nós. Filipenses 2, verso 8 também diz: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Enfim, na Bíblia eu só citei 3 passagens, mas nós temos várias outras comprovando que é uma realidade, é uma verdade. Cristo ter vindo como homem. Então ele fala, de fato muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. E agora eu vou entrar em uma questão mais doutrinária. Por que é importante nós reconhecermos que Cristo veio em corpo? Por que João está falando isso? Qual que é a importância disso para mim? Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado veio em forma humana. Adão fez a humanidade, fez a humanidade se revoltar contra Deus. E essa dívida, esse pecado, ele não poderia ser pago por alguma força humana. Somente através de Deus. Somente através do sacrifício de Deus. Então, o Verbo, ele se fez homem para pagar esse pecado por cada um de nós. Por isso é importante nós entendermos, porque João está sendo bem claro, essa corporeidade de Jesus no processo da salvação. Em Romanos 8,3 diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado da carne,
O Filho assumiu a natureza humana que caiu em Gênesis 3, sem pecar. Afinal, Ele não deixou de ser Deus, mas se colocou em nosso lugar, suportando toda a dor, toda a nossa condenação. Se Cristo não fosse homem, Ele não ia sangrar. Como um cordeiro. Ele não ia sentir dor. Ele não ia sofrer na cruz. Nós teríamos um super Deus, mas não entenderíamos o super amor dele por cada um de nós. Precisamos entender que Deus veio em corpo. Toda aquela dor que Ele sentiu foi por cada um de nós. Foi por cada um de nós. C.S. Lewis, ele diz assim: de acordo com a história cristã, Deus desce para voltar a subir. Ele desce das alturas da existência absoluta do tempo e espaço, a humanidade. Ele desce para subir de novo, trazendo consigo todo o mundo arruinado. Isso nos faz pensar em um homem forte, abaixando-se cada vez mais para colocar-se debaixo de um grande e complexo fardo. Ele deve abaixar-se para levantar, quase desaparecendo sobre a carga, antes de endireitar-se incrivelmente as costas e seguir avante, com toda a imensa massa balançando em seus ombros. O que C.S. Lewis diz é: Deus veio, desceu, se humilhou, pegou toda a carga do pecado e levantou de novo, por cada um de nós. Essa é a importância de nós entendermos que Cristo veio como homem e depois ressuscitou. Mas a ênfase de João é nesse falso ensinamento que as pessoas estavam recebendo. Porque naquela época eles espalhavam que Cristo não veio como homem. Mas se Ele não veio como homem, ele não poderia suportar, Ele não iria sangrar, Ele não iria sentir dor. E Ele sentiu, porque Ele foi Deus e homem. E Paulo continua: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e tem o Filho. Nessa exortação ele continua falando: cuidado. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo não tem Deus. Cuidado com os enganadores. Hoje nós vemos um cristianismo plus. Um cristianismo que tem Cristo e mais um pouco. Que não permanece na palavra. Pessoas que começam a acrescentar coisas na palavra de Deus para você ser salvo. Como os judaizantes naquela época. Ou lembrando das indulgências na Idade Média, que a igreja cobrava para você comprar a salvação. Na Idade Média, não que isso aconteça hoje. A gente sabe que acontece. Então, cuidado, diz João. As palavras de Deus que nós pregamos aqui só serão de Deus se elas estiverem no sentido que Deus diz. Aí são palavras de Deus. Mas se pregadas no sentido que nós queremos, não são palavras de Deus, é heresia. Vocês lembram da mensagem da semana passada?
Continuem na verdade. Entendam o que está sendo trazido, o que está sendo passado para vocês. Cuidado com esses falsos mestres. Nós precisamos permanecer então nessa doutrina. Nas principais doutrinas, eu listei algumas aqui que são as principais. A inspiração das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível. A doutrina da Trindade. Há um só Deus que subsiste em três: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A divindade de Cristo. Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. A expiação na cruz. A morte de Cristo foi para expiar os pecados de seu povo. A doutrina da ressurreição. A ressurreição de Cristo foi real e literal, ou seja, Ele ressuscitou fisicamente. E a justificação. A justificação se dá exclusivamente pela fé em Jesus, ou seja, não há qualquer influência de obras ou méritos humanos. E por fim, a segunda vinda. Cristo voltará para buscar o seu povo e sua igreja, e julgará os vivos e os mortos. Essa é a doutrina central do cristianismo. Você pode estar numa igreja holiness, metodista, presbiteriana, batista. Essa é a espinha dorsal dessas igrejas. Tem outras variações em relação a batismo, em relação a escatologia, em relação a coisas acessórias, mas a doutrina central do nosso cristianismo, que nós temos que crer, são essas doutrinas. Nós temos que ter isso gravado no nosso coração, porque se alguém chegar com algum falso ensinamento, você fala, opa, isso aqui não está na centralidade do evangelho, do ensinamento. E você vai ter discernimento. Então, é muito importante nós entendermos doutrinas, nós entendemos a palavra de Deus, para a gente saber se isso que estão trazendo para nós é verdade ou mentira. E essa questão que João falou, né, voltando ao trecho da corporeidade de Cristo, eu comecei eu pensei assim, eu não lembro de ter ouvido alguma mensagem ou algo na internet que falasse que Jesus não veio em corpo. Não é algo que a gente ouve, né, ultimamente. E aí eu pensei, mas Senhor, então como é que a gente aplica essa mensagem, né? Já que esse alerta que Cristo veio em corpo não é algo que a gente ouve diariamente. E o que veio foi que o perigo talvez na verdade seja muito maior. A heresia moderna não está na falta da corporeidade de Cristo, em declarar isso. Mas está na falta da centralidade nele. Nós estamos deixando Cristo fora do centro. Isso é um risco muito grande. Eu vi um teólogo dizendo assim, que um dos maiores riscos do cristianismo hoje é passar gradualmente do evangelho da cruz para um evangelho do bem-estar, com mensagens e canções centradas no eu, na minha prosperidade e no meu bem. Então, tomem cuidado com o que vocês ouvem, com as mensagens que vocês estão ouvindo, com as músicas que vocês estão ouvindo. Continuem firmes na palavra, na verdade. E é legal que João fala assim, né? Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Trazendo para os nossos dias de hoje. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do trabalho de 100 anos da Igreja Holiness. A Igreja Holiness vai completar 100 anos. Bosque vai completar 100 anos daqui a 2 anos, pastor? Daqui a 2 anos. Mas por que chegamos a 100 anos? Ou vamos chegar a 100 anos?
Porque nós permanecemos na verdade. Não é mérito de nenhum pastor. Não é mérito de nenhum membro. Não é mérito de ninguém humano. O mérito é de Cristo. Porque permanecemos na verdade. Então, esse alerta que João fala, depois ele continua: se alguém chega a vocês e não trouxerem esse ensino, não recebam em casa, nem o saúdem. Então João fala assim, não recebam essas pessoas em suas casas. Aí mais uma vez eu fui pesquisar, poxa, mas não é para receber essas pessoas na minha casa, né? E, na verdade, quando ele diz casa, naquela época, né, a igreja primitiva, ela começou aonde? Nas casas. Então João alerta, não recebam nas suas igrejas. Cuidado com as pessoas que vão trazer a palavra, vão trazer os ensinos. Não recebam na sua igreja. Então, casa que João está se referindo é justamente às igrejas primitivas. Hoje seria o mesmo que a equipe pastoral permitir que algum herege venha pregar aqui, né? Vem, traz a palavra, a igreja ainda gosta, saúda e paga um cafezinho no final, né? Então João fala, cuidado, não saúdem, não recebam em sua casa esse tipo de mestre, falso mestre, né? Só que, o que nós temos que entender, agora cada um de nós, eu me coloco nesse lugar, vocês também. Essa mensagem não é só para quem escolhe quem vai trazer a palavra aqui, para a equipe pastoral. Essa mensagem é para cada um de nós. A responsabilidade também é nossa. A responsabilidade, em que sentido? Quando você sai da igreja, o que você faz durante a semana? Eu tenho certeza que muitos daqui ouvem pregações no YouTube. Ou assistem uns shorts do Instagram, né? E isso é muito perigoso se nós não tivermos um discernimento. Se hoje esses falsos mestres, eles não batem mais na porta da igreja, talvez esses falsos mestres, eles estejam 24 horas disponíveis na nossa mão. Então o perigo é muito maior. Tomem cuidado com o que você compartilha. Tome cuidado com o que você ouve, com o que você lê. Saindo da igreja, o pastor ele não tem mais esse controle. Nenhum pastor tem. O controle está em quem? Está em você. No seu conhecimento da verdade. No seu conhecimento dos mandamentos. Cuidado. Tenha cuidado com o que você lê e com o que você compartilha. Porque João fala, pois quem saúda torna-se participante das obras malignas. Eu vou traduzir da minha forma, tá? Não estou atualizando a Bíblia, só estou fazendo uma tradução que eu imagino. Pois quem dá like e compartilha o link, torna-se participante das suas obras malignas. É engraçado, mas é verdade. A gente pode não saudar, mas se a gente der um like e compartilhar, e a pessoa tem confiança de que você entende a palavra, tem confiança de que você acha que aquilo é verdade, aí, irmãos, você está compartilhando mentira, você está compartilhando heresias. Cuidado. Então, vamos permanecer fiel à palavra de Deus, fiel à verdade, fiel aos ensinos. Na semana passada, o pastor Luiz Elias, ele leu 2 Timóteo 4, 2-4. Eu vou ler de novo, porque ela casou muito bem com a mensagem dessa manhã. Diz assim,
Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a mitos. Pregue a palavra, Timóteo fala. Ah, Edson, mas eu não prego. Você que prega, você que tem que tomar cuidado. É o pastor que prega, tem que tomar cuidado. Você prega, na verdade. O pregar no grego é keirioshon, que significa publicar e proclamar abertamente. Você não imaginava, mas você prega a palavra. Você compartilha a palavra. Então, cuidado. Tenha discernimento com o que você está compartilhando. Esteja firme na verdade. E o apóstolo João, ele encerra a carta, tendo aquele anseio de rever os irmãos. Ele fala: tenho muito a lhe escrever, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los para falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã lhe enviam saudações. Então João fala: eu tenho muito mais para conversar com vocês, mas por carta não funciona. Por WhatsApp, gente, não funciona. Tenha um momento com quem você conhece, com quem você caminha, com quem você discipula, com quem você é discipulado, com os outros irmãos da igreja. Tenha um momento de estar junto, que só eletronicamente não funciona. Nós precisamos do corpo para aprender juntos, para chorar juntos, para orar juntos, para estudar a palavra juntos. A gente precisa estar junto, fisicamente. O culto online é muito bom, né? Veio depois da pandemia, todo mundo gostou, né? Você conseguia assistir culto embaixo do cobertor, nesse frio, né? De pijama, só com o fone e câmera desligada. É verdade, eu já fiz isso. Era uma maravilha, né? Quando a gente não estava aqui, obviamente, servindo. Mas é muito bom. Só que, quando a igreja começou a voltar aos poucos, os primeiros que começaram a transmitir o culto, né, a preparar um culto para a igreja, sem a igreja presente, foram os pastores e a equipe de louvor. A gente ficava numa sala lá nos I6, só com uma câmera, a equipe de transmissão, uma banda reduzida. Mas, gente, fazia uma falta ver vocês. Fazia uma falta. Igreja online não funciona. Igreja online aqui não funciona. Para a Bíblia, a igreja online não funciona. Ela tem que ser lado a lado. Chorando, caminhando, às vezes discutindo, conversando, orando, pedindo perdão. E louvando a Deus junto. Ouvindo a palavra de Deus junto. Então essa carta de 2 João, ela é curta, mas ela tem um grande significado para todos nós. E como igreja nós devemos conhecer a verdade, seguir os mandamentos, a doutrina, aprender a amar o próximo, discernir o falso ensino e pregar a palavra. Vamos fechar os nossos olhos. Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia nós estamos aqui. Obrigado porque foi através do Teu grande amor, do sacrifício do Seu Filho, que veio como homem, chorou, sentiu sede, sentiu dor, foi pregado na cruz, sangrou, sofreu,
por cada um de nós. Senhor, nós possamos estar realmente buscando conhecer mais a Tua palavra, conhecer mais a Tua verdade, porque essa verdade é que nos liberta, essa verdade que nos conduz. Que o Seu Espírito Santo possa estar trazendo essa verdade em nossos corações, e que nós possamos estar entendendo que é através dessa verdade que nós conseguimos amar ao próximo, um amor verdadeiro. Traga, Senhor, discernimento aos nossos corações, para que não sejamos participantes de heresias e de falso ensino. Traga discernimento do Teu Espírito Santo a cada um de nós. Que possamos estar, Senhor, todos os dias, entendendo o Teu amor e pregando o Teu Evangelho, Senhor. O Evangelho da verdade e da paz. Obrigado, Deus. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.